Título: Um passeio pela história. Imagens da velha cidade de Petrolândia. Entre as décadas de 1970 e 1980, um projeto de uma hidrelétrica foi implementado no sertão de Itaparica. Petrolândia foi uma das cidades afetadas, a cidade ficaria totalmente submersa. A mudança aconteceu e muita coisa que fazia o povo se identificar com a cidade ficou debaixo d'água. Vê-se o prédio dos Correios e a igreja matriz da antiga cidade. Vista aérea do centro cívico-religioso da nova cidade. Estrada asfaltada de acesso a Petrolândia, de onde se avista a imensidão do Lago de Itaparica. Estamos chegando em Petrolândia, ou Nova Petrolândia, como também é conhecida. A visão do lago de Itaparica chama logo nossa atenção. O lago, junto com a igreja semi-submersa, são os cartões postais da cidade. A Petrolândia de hoje, com aproximadamente 35 mil habitantes, é bem diferente daquela que foi submersa, começando pela arquitetura dos seus prédios públicos. Mas mesmo com uma proposta moderna, a nova Petrolândia guarda referências da velha. E é isso que vamos mostrar neste passeio pela história de Petrolândia. Escultura de São Francisco em pedra granito, duas cruzes de madeira, no alto da serrota, de onde se avista o Lago de Itaparica e a cidade. Título: Marco Zero, mapa do município e trajeto da nova cidade. Em 1982, o prefeito José Dantas de Lima, acompanhado do secretário de Habitação, órgão responsável pelo projeto urbano e construção da cidade, instalou a pedra fundamental que marcava o centro do que viria a ser a cidade a ser construída. Um marco foi instalado em meio à vegetação, que ainda tomava conta do espaço onde, no futuro, seria a Praça da Matriz. Isso teve também como o plebiscito, você já sabe, né? Foi para a escolha da localidade. E em seguida, Zé Danta fez uma solenidade, colocando a pedra fundamental de início, onde seria a Praça da Igreja. Nessa época ainda estava tudo sem desmatar, estava tudo... Você não sabia nem onde seria, o que seria, né? O pessoal vieram e colocaram a pedra, Paula. Por isso que eu acho até que não tem muita foto, porque não tinha absolutamente nada. Foi o fundamental mesmo, né? Porque tem a pedra fundamental, não é? O Marco Zero de Petrolândia é lá, ainda tem lá, né? Onde é que fica isso? Quase de frente da prefeitura, ou da igreja. Eu soube que arrancaram quando fizeram essa praça nova. Bom, se arrancaram eu nunca... E eu faço caminhada lá, foi até bom, porque amanhã que se eu for eu vou olhar. Olha, se Mas você tinha, encontra. Eu queria tanto que tinha a encontrasse. pedra, tinha, foi feito, e em cima assim uma placa de cimento e escrito a pedra fundamental da cidade. No início, antes dos quiosques, a primeira coisa foi colocar no terreno limpo ainda. No terreno limpo, não se imaginava nem que ali seria uma praça. Seria o marco zero da cidade. Não se imaginava que a igreja seria construída ali naquele local. Não se imaginava. Não tinha a planta ainda que a igreja seria ali naquele local. Aí, então, na época, o prefeito, não era bem perfeito, mas ele era influente ainda na política, o doutor José Dantas de Lima, e trouxe à época o secretário José Jorge Vasconcelos Lima, que era o secretário de Habitação do Estado de Pernambuco. Trouxe ele para Petrolândia e fincou ali o Marco Zero de Petrolândia. Hoje, a pedra fundamental encontra-se no espaço Trumpé Cultural na orla de Petrolândia. Título: Centro Cívico Administrativo.
Na avenida principal encontramos o Centro Cívico-Administrativo da cidade. Construído a partir do Marco Zero, foi projetado como um todo único, englobando os prédios do Fórum, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Centro Cultural, Praça dos Três Poderes e Igreja Matriz. Segundo o plano diretor, esta área é considerada Zona de Interesse Histórico-Cultural, marcando o início da história da cidade na década de 80. O primeiro prédio público da cidade foi a prefeitura Foi ou a- o centro cultural? Foi a prefeitura. Primeira Foi prefeitura. foi a primeira prefeitura. Aqui foi demolida. Aí rachou, Rachou e demoliram e fizeram novamente. certo. Aí em seguida, Em, centro se- cultural, em seguida foram feitos aqueles... a Câmara, o Centro Cultural, ali onde funcionava a CELP, que hoje é Bombeiro, Correios, o centro ali. Mas nesse tempo já tinha várias pessoas já morando aqui. Né? As pessoas já começaram a indenizar lá e vir. E aí ficou um período de, eu acho que uns 3 anos, que ficava aqui e a velha, né? Foi construída primeiro. Então, foi inaugurado no Natal, né? E foi um Natal assim muito especial, porque as pessoas foram, foi uma coisa muito, muito bonita, né? De se ver. E foi uma praça que foi construída de forma muito bem construída, tanto é que ela nunca sofreu nenhuma reforma e até hoje está lá, do mesmo jeitinho e muito bonita. Né? Nós trouxemos pela primeira vez o formato do piso ecologicamente correto, que é aquele piso intertravado, né? Que ninguém nem sabia aplicar, a gente teve que procurar como era, tal, para trazer para cá. Então foi outra coisa positiva, né? Porque ninguém conhecia ainda esse sistema de piso intertravado e até hoje está lá o piso, quer dizer. Título: A Praça da Matriz. Imagens da praça, tendo ao fundo a Igreja da Matriz. A princípio, a praça era um terreno de chão batido, onde, em uma das extremidades, foi instalado um prédio pré-moldado que funcionou provisoriamente como o Banco do Brasil. Em sua primeira versão, foram construídas uma calçada simples em torno de toda a extensão do terreno e alguns quiosques para comercialização de lanches e artesanato. Também foram plantadas árvores nativas da região, trazidas da velha cidade. E a praça praticamente não existia, era só limpa, que foi desmatada, e a construção da igreja pela própria Chess. O resto não tinha. E às vezes eu ficava até pensando, meu Deus, isso aqui vai ser uma cidade mesmo? Será? A gente ficava naquela dúvida. Né? Mas qual é a primeira imagem de praça que teve lá, então? Primeiro formato de praça que você lembra que houve? A primeira, eu acho que foi com Zé Dantas, que fez meio fio, calçada, e fez ali do lado também ele fez uma fonte, né? Não, aliás, minto. Da fonte é aquela da frente, né? Isso. Praça da frente. Eu estou falando da matriz. E da matriz foi feito só as calçadas e o meio fio e o local onde seria. Né? Nancy ainda plantou umas árvores lá. Né? Não lembro que tenha tido outro início de... Vieram de lá, Foi. né? Você lembra disso, de como foi isso? Foi arrancado com um trator, botado de lá da velha Petrolândia. Tem os pés de acácia, aí não tem um bem torto ali, aquele dali foi um deles
e outro que tem lá, vários. Não vou nem citar se foi todos que não foram. Mas aqueles mais velhos ali foi tudo vindo de lá. O trator de esteira fez e a máquina, o guindaste, né? Arrancou com tudo, botou em cima de um caminhão, trouxeram para cá, fizeram a cova e botaram. E tem essas aí que coisaram. Aí, vê, aquela Cássia, ela tem ela representa muita coisa pra gente, não é? Porque ela tem uma história na velha cidade. Tem, com certeza. É, como era lá a velha cidade? Onde era que tinha essa casa? Na cidade quase toda, nas ruas todinha tinha. Eu só não lhe digo de onde veio aquele pé ali, aqueles dois pés, porque na frente da casa do seu Rodrigo, se o espírito não me engana e a memória não me falha, um desses pés daí foi arrancado lá, que era os pés que era mais bonito que tinha, mesmo na esquina da casa do seu Rodrigo. Ela era justamente isso, eram as construções que tinham o objetivo de ter uma feira de artesanato de forma permanente, né, ou final de semana, e que parece-me que funcionou há algum tempo. Eu não sei assim detalhes de como foi que eles pensaram essa praça, né? Então, aí quando eu assumi o mandato em 99, de forma provisória, com a doença, né, do Dr. Simões, de forma provisória, foi logo, a gente tinha que encarar logo a festa de padroeiro, na época, que é algo que sempre foi muito caro para mim, né, como filho da cidade. Então, assim, eu disse, poxa vida, vamos dar uma organizada nessa festa. Então, aí a gente se sentou, o pessoal da prefeitura e tal, nós nos sentamos, e aí dizemos, ó, nós vamos tirar aquela festa de lá e vamos colocar aqui, né? E aí nós fizemos uma coisa também improvisada, mas melhor organizada. Tem de pedra portuguesa também. Então. Quem soubesse, quem inventou aquilo? Então, foi a gente que criou, eu disse a Alberto que queria alguns símbolos de alegria e de religiosidade, né? Exatamente. Então, ele criou os desenhos e a gente fez daquela forma. Uma ponte liga uma coisa a outra. Tem esse objetivo, a ponte ali? Tem sim, a ponte. Eu venho dessa ideia, viu? Aham, mas tem. O sagrado e o próprio se comunicam. A ponte, na verdade, teria várias ligações, da velha com a nova, né? Do sagrado com o profano. Então, assim, de forma que há essa união. Então, assim, foi tudo pensado de forma muito assim, com muito carinho. A Cápsula do Tempo, ela aconteceu na comemoração dos 20 anos de transição da velha para a nova cidade. Então, foi no dia 6 de março de 2008. Não. 20 anos, Foi em 88 a mudança? Foi 2008. Então, foram nos 20 anos da transição, da velha para a nova. Então, assim, era um momento histórico que a gente estava vivendo, né? Uma data emblemática, né? De 20 anos de transição. E aí a gente, como estava a gente tinha acabado de instituir a lei municipal que tornava feriado o dia 6 de março, né? Então foi algo que foi, né, entre a prefeitura, entre o executivo e o legislativo, que a gente pensou e disse, ó, vamos instituir o feriado. Então a gente estava vivendo um momento assim né, um momento especial, né? De 20 anos era uma data emblemática. Então, a gente pensou o que a gente poderia fazer, né? Então, a gente criou essa ideia de poder reunir, naquele momento histórico que o município estava vivendo, algum material que pudesse ser guardado por um certo período de tempo para ser resgatado no futuro pela população, né? E que ela possa voltar 30 anos atrás
e ver o que foi que aconteceu de especial naquele momento. Então a cápsula do tempo ela tem esse sentido, né? Então foi depositado ali na matriz essa cápsula, né, com várias informações históricas do município e daquele momento que Petrolândia estava vivendo. E existe um decreto-lei que ela só pode ser aberta pelo chefe do executivo 30 anos após, ou seja, em 2038, na comemoração dos 50 anos de transição. Então, vai ser a abertura dela está prevista por lei para acontecer no dia 6 de março de 2038. Título: Igreja Matriz de São Francisco. Chegamos na Igreja Matriz de São Francisco. Antes de sua construção, foi feita uma pesquisa sobre como a população católica gostaria que a nova matriz fosse construída. A opinião da maioria era que ela tivesse um formato moderno, combinando com a nova cidade, mas com alguns elementos que lembrassem a velha matriz. Era para a cidade nova e não tinha igreja. Não tinha igreja, era aqui no Centro Cultural que a gente se reunia, né? Para fazer as missas e tudo. Quem fez a transferência da igreja, das coisas da igreja todo foi eu que fiz, né? Que o padre começou, mas parece que ele tinha um compromisso lá onde ele morava, ele foi, né? E eu fiquei. Transportando as coisas. Tudo. Os primeiros santos ficaram ali naquele local que hoje é de Zé Dantas, né? Ele tinha um negócio e socava santo para todo lado, para poder ter. Por último, que eu trouxe foi a cruz. Aquela cruz grande da igreja. Osmar telefonou para mim. Dizia, pelo amor de Deus, não deixa aquela cruz ficar debaixo d'água. Eu digo, fica não. Aí agora o povo da Chester até que era bom comigo, né? Aí eu ia lá e dizia, tá precisando isso assim, assim. Ele me dava um bocadinho no carro e eu saí mais rescisão porque eu não sabia nem quem era. E rodei por a cidade com esta cruz, tudo até que trouxe e botei aqui. Cruz de Jatobá, presente do comerciante Manuel Ovídio, foi instalada no altar da velha matriz de Petrolândia nos anos 70, pelo padre Cristiano, seguindo as orientações do Concílio Vaticano II, que procurava devolver à Igreja a centralidade na pessoa de Jesus de Nazaré, em contraponto à devoção popular aos santos. Mas assim, a lembrança que eu tenho do início, eu criança, era já com Zé Maria. E assim, a grande mudança que depois na história que a gente vai conhecer como era a igreja antes, é porque ele era um padre também muito... que seguia essas questões das mudanças do Concílio Vaticano II. É tanto que o nosso coral, além da igreja, da liturgia, ele ensaiava várias músicas populares, sertanejas, né? A gente fazia apresentações. E na liturgia, ele também adaptava muitas músicas para o estilo do forró de Luiz Gonzaga dentro da liturgia. Apesar da consulta à comunidade, o projeto não observou a relação com a velha igreja. Foi feita uma construção num estilo moderno, que em nada lembra a antiga matriz. O projeto foi aprovado pelo bispo, desconsiderando totalmente o desejo da população. Construíram também, eles fizeram uma pia batismal, ali do lado direito, como era lá na antiga, que a gente não tinha o batistério do lado. Lá tinha. Aí depois também, não sei porquê, tiraram ali onde o coral fica daquele lado direito, né? Aí foi tirada e comprada aquela que se move, né? Que é de ferro, Restou ao povo manter no interior da igreja alguns pontos de memória da velha matriz, como a grande cruz do altar em madeira de jatobá, a mesa do altar em madeira com pés de angico, a imagem do padroeiro trazida da França no século XIX e a imagem do Senhor morto que na antiga matriz ficava exposto em um altar exclusivo. Ela construiu toda a igreja
as prateleirinhas dos santos, até hoje não é mármore, pronto, tinha um altar também, branco, aquela coisa fria, né? Aquela coisa que era moderna. E o nosso altar foi para a sacristia. E aí, Padre Geraldo foi o primeiro padre, né? Aqui, veio da velha cidade de 87, passou um ano lá e veio. E um dia ele estava pegando os nomes do pessoal para a missa, as intenções. Estava ele, eu estava assim afastada, e tinha uma senhora dando os nomes. E o altar foi abaixo. E todo mundo se reclamava disso, né? Por que não bota o altar? Mas como foi a Chess que fez, era bonito, era moderno, tinha gente na igreja que defendia. E o altar veio abaixo, Paula. Se espedaçou. Ninguém sabe até hoje o que foi, porque ele era muito forte, era um altar grande, só que ele era as peças, os pés e a pedra, né? E aí, com esse desastre, pronto, foi tirado tudo e ele voltou. Não veio para cá? É essa daí. Continua essa. Continua, era essa daí. Que fizeram uma linda de mármore quando fizeram a igreja. Aí eu terminei de limpar, que quando cheguei aqui, disseram, Bezinha, a mesa se espapalhou. Se eu tivesse lá, tinha morrido debaixo, machucada. A pessoa. Que eu arrumei tudo limpando, que eu queria tudo limpo. Aí quando eu cheguei aqui, vieram correndo e me dizer, olha, tu saiu, a mesa riu. Era uma mesa enorme de mármore, sem nenhuma segurança. Porque não tinha, só uma coisa de mármore, pesado e tudo. Né? Aí já a gente tinha guardado o altar esse aí, né? Foi coisa do tempo de Padre Cristiano. Que até hoje eu digo, minha gente, vocês estão botando errado. Esse lado daí, que vocês botam para trás, é o lado da frente. Que é porque fica uma perna grossa e uma fina, né? E não é, e lá, botando desse outro, as duas fininhas já foi botada para isso. Mas o povo não entende, não é? Aí... e ela é feita de quê, aquela... não sei qual é a madeira, tudo, mas o pé de... Como é angico, né? Angico. Foi feito assim, foi ideia de Padre Cristiano. Que as pernas, né? Aí não encontrou tudo, uma grossurinha só, teve uma que ficou grossinha, aí a gente botava, tinha a posição de botar para... Que de lá não veio. A igreja daqui teve, né? Hoje em dia tem ainda a de São Francisco aí, a imagem mesmo, a primeira ainda está aí. A primeira que chegou, que dizia, é de pedra, não sei o que, né? Enganando a gente. Eu acho que se é verdade o padre, que foi quem encomendou, não é? Encomendou de cerâmica, né? Cerâmica. Aí encomendou dizendo que era de pedra, era tudo um peso que a gente não aguentava. Aí dizia que era tudo. E eu vim saber, quando uma vez, arrumando, quebraram um dedinho de São Francisco. Aí, minha Nossa Senhora, que eu fui olhando e disse, não é pedra. Não é pedra, é cerâmica. Mas era assim. Mas é aquele senhor morto, que eu lembro que na velha matriz tinha um altar do lado assim, que ele ficava permanente ali, não era? Aqui na nova não teve altar para o senhor morto. Ali ficou só aquele canto, né? Ficaram aquele recanto, disse que ele tinha que ficar ali. Mas chegaram a fazer alguma procissão ainda nessa nova cidade com o senhor morto, não? Se fez, fazia. A gente, que eu lembro que eu arrumava os andor para isso, fazia a procissão era na Semana Santa. Tinha um dia, né? Não sei se era na quinta-feira, né? Que saía. Havia a cerimônia na igreja e depois a gente saía na rua, no seu morto. Certo. Título: O Mirante da Serrota. No caminho para o Mirante da Serrota, uma parada para conhecer o ginásio esportivo e o estádio da cidade, o Galegão. O ginásio de esporte é decorado com painéis cubistas feitos pelo artista Marcel Bezerra da Silva.
Marcel nasceu em Recife, em 21 de janeiro de 1955. Desde criança, ele rabiscava desenhos e demonstrava habilidade e interesse pela pintura. Para acompanhar a namorada, cujo pai havia se mudado para Petrolândia durante a construção da barragem, Marcel arranjou emprego como pintor de casas nas empreiteiras que trabalhavam para a Chesf. Em paralelo, com um ateliê montado em casa, dedicou-se à sua arte. Vítima de um ataque cardíaco, Marcel faleceu ainda jovem, mas sua obra em estilo cubista permanece viva. Logo ao lado está o estádio Manuel Anísio da Mota. O estádio foi entregue ao município pela Chesf em substituição ao antigo construído na década de 60 pelo visionário Manuel Anísio, conhecido como Galego. Galego foi o fundador do Central Esporte Clube de Petrolândia e foi responsável por promover o futebol na região. Dono de uma oficina mecânica, Galego construiu um hotel cuja principal função era hospedar os atletas trazidos das cidades circunvizinhas. Em razão do preconceito que impedia o acesso dos jogadores às festas, no Grêmio Lítero de Petrolândia, o único clube social da cidade, construiu também o Clube Pissarrinha, onde todos podiam entrar. Piso de paralelepípedo e 2 árvores balançando ao vento. Aqui é o Mirante da Serrota, o lugar que, assim que o plebiscito definiu o local para a construção da nova Petrolândia, uma pequena imagem de São Francisco foi instalada, como se estivesse pedindo proteção ao santo para a nova cidade que iria nascer. Em 1986, ela foi substituída por uma grande escultura em pedra granito, encomendada pelo então prefeito Francisco Simões ao artesão José Faustino de Nova Jerusalém. Aqui no Mirante da Serrota, do alto, a bela paisagem nos mostra como tudo se conecta. A água do lago ligando o que foi ao que é, como se estivéssemos vendo passado e presente, vendo o tempo como força motriz das transformações e as bases firmes da estrutura de um povo como seu guia. Amor com ele, com minha cidade, com meu povo da cidade. Eu me sinto feliz. Eu acho que eu só sou bezinha ainda assim, por causa disso, que eu recordo tudo isso. E o amor nasceu, a se encontrarem no rio, em um café de uma noite de estio. Um sonho então dizer. Legenda e a cidade ainda tem muito mais histórias.